Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Rodrigo Sodré. Eu vou chamar de Rodrigo Sodré porque eu sempre chamava de Denison. Pode chamar de Denison. Aí um dia desse eu descobri que o nome dele é Rodrigo. Rodrigo Sodré e a nossa querida amiga Lúcia Barbosa de Souza. Ela, presidente do Sinfusp, e ele, diretor, vice-presidente. Os dois estão aqui para falar daquele aumento salarial de 8% proposto pela Prefeitura de São Luís. Primeiro com o Rodrigo. Rodrigo, esse aumento representa o quê para os servidores municipais de São Luís? Vem numa boa hora, com a avaliação de vocês? Diga aí, a categoria está satisfeita ou tem o que discutir, tem o que debater? Bom dia. Bom dia, Marcial. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite no seu programa, dizer que o Sinfusp e todos os servidores públicos municipais agradecem pela oportunidade para a gente poder esclarecer alguns pontos que são necessários. E hoje, como tu sabes, o município tem mais de 35 mil servidores. Mais de 35 mil. Exatamente. E a gente precisa esclarecer a esse público quais são os critérios que foram adotados. E para isso é necessário que a gente também saiba do próprio prefeito de São Luís a base de incidência. Por exemplo, a gente viu o pronunciamento do prefeito de 8% de reajuste salarial aos servidores, que foi o que ele falou, porém a categoria não compreendeu até o momento quais são os servidores que vão ser atingidos, né? Qual é a base que vai ser essa incidência do reajuste, vai ser aplicado sobre o que esses 8%? Então, é retroativo esse pagamento? Com base em que mês esse pagamento? Deve-se lembrar que os servidores estão desde o ano de 2016 sem receber nenhum tipo de reajuste. E de 2016 a 2022, a gente teve o problema que é chamado inflação. A inflação comeu o salário dos servidores. Os servidores perderam muito dinheiro durante esse tempo. Com a perda de lá para cá? Mais de 40%. Se a gente colocar no papel, chega a 42% de perda. Rodrigo, me diga uma coisa, se esse aumento for em cima da tabela ou em cima do vencimento, como é que funciona? Por exemplo, tem gente que ganha o salário mínimo, por exemplo, né, vamos dizer, ou então com descontos ganha em torno de 600, 700, 800 reais, porque tem gente do município que ganha em torno disso, com descontos todos, chega a 860, 900 reais. Um aumento de 8%, o que representaria? A categoria não estaria satisfeita com isso? É muito baixo, né, Marcial? O sindicato ele colocou uma proposta, não só de maneira unilateral, mas isso foi aprovado em assembleia, né, Lúcia? No dia 16 de dezembro, nós fizemos uma assembleia geral dos servidores e nessa assembleia a categoria aprovou um reajuste para ser apresentado ao prefeito de 11%, que eu diria que é um reajuste muito módico. Para todo mundo? Para todo mundo. Com base em quê? No vencimento ou na tabela? Com base no vencimento. Então, o que está sendo pago atualmente? Se o servidor recebe atualmente R$ 1.212 de salário, pegaria desse menor salário de R$ 1.212 ao maior. Seria aplicado esse 11% de maneira linear. Então, o sindicato sempre defendeu a proposta que seja aplicado para todos os servidores, independente do vínculo. Inclusive, nós conseguimos avançar na questão dos SPs. Né? Os serviços prestados hoje do município foram contemplados de acordo com essa luta que a gente encampou para que pudessem participar de uma campanha também pelo reajuste salarial. Quer dizer, que esse aumento que vocês estão propondo de 8%, se ele vier por meio da tabela, não é bom para vocês? Porque a tabela, Marcial, ela está extremamente defasada. Então vamos dizer, se em 2016, que foi o último reajuste, de lá para cá, teve 40% de perda, só para você ter ideia, Marcial, nós temos hoje vencimentos na tabela de R$ 609. Se a prefeitura aplicasse 100% de reajuste, nós iríamos a um salário mínimo, né, R$ 1.212. Então, não tem como ser aplicado um reajuste em cima de tabela. Nós temos que aplicar o reajuste em cima da realidade econômica, daquilo que está sendo pago
ao município. O prefeito anunciou, Lúcia, bom dia, satisfação te receber, presidente do Sinfusp. O prefeito anunciou, por meio da imprensa, né, que o aumento é de 8%. Vocês estão sabendo com base em que esse aumento? Bom dia, presidente. Bom dia a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. A gente estava negociando a princípio, né? Só que de repente tinha uma reunião marcada e aí foi desmarcada e à noite ele já estava nas mídias sociais que seria o aumento de 8%. Haja vista que a gente estava pedindo 7,3%, mas para todos os servidores, independente de vínculo, né? Que graças a Deus, pela primeira vez na história, o serviço prestado vem junto, né? Vem nesse reajuste. Aliás, para eles é aumento, né? Para eles não é reajuste, né, Denis, no caso. Porque eles já ganham o salário mínimo, né? E aí, eles, pela primeira vez... Outra coisa histórica também, que Marcel, que ninguém sabe, né? Assim, estou dizendo aqui no seu programa, ele até que tem sido bom para o serviço prestado. Nós, logo em outubro, teve alguns serviços prestados que estavam com 2 vínculos, SP e SP. Aí foi tirado e ele retornou a pedido do sindicato, né? Então essas pessoas estão sendo bastante bem vistas, né, na gestão dele. Mas para nós que somos efetivos, existe muitas pessoas que não vão ser contempladas se for na tabela como realmente... São 12 mil pessoas, é isso? São 12 mil funcionários efetivos. Efetivos a gente tem hoje 12 mil. Desses 12 mil servidores, aproximadamente 9 mil servidores ganham um salário mínimo, R$ 1.212. 1.212. Isso. Se aumentar 8%... Se aumentar 8%, 9 mil pessoas vão ficar de fora se for aplicado na tabela. Se for aplicado na tabela, porque, entenda, Marcel, a tabela é de 2016. 9 mil pessoas ficam de fora. Se for aplicado na tabela, 9 mil servidores ficam de fora. Se for aplicado no vencimento? Se for aplicado no vencimento, a gente contempla todo mundo, né? E aí, é esse entendimento que nós precisamos ter do prefeito Eduardo Braide, porque, infelizmente, ele avançou na mesa de negociação. A mesa de negociação estava tratando disso. Nós temos outras pautas também extremamente importantes. É bom frisar que, quando a companheira Lúcia coloca aqui, o 7,3% é para todos os vínculos e todo mundo. Mas essa é uma proposta mínima. Entenda uma coisa. O sindicato foi à mesa de negociação. A proposta inicial da prefeitura, Marcel, foi de 3% de reajuste. E isso é inaceitável para o dia de hoje. Certo. E nós avançamos até 5%. Quando foi 5%, a Secretaria de Governo falou: daqui a gente não tem como avançar. E a gente colocou isso a uma Assembleia. A Assembleia rejeitou os 5% e aprovou o que a gente chama de reajuste humanitário. É o reajuste mínimo. Então, menos do que 7,3% não dá para aceitar. Inclusive, foi alvo, né, da nossa Assembleia de exemplo. A gente disse o seguinte: 7,3% para quem ganha R$ 1.212 vai significar R$ 88. Ou seja, o sujeito que ganha R$ 1.212 vai passar a receber R$ 1.300 com 7,3% de reajuste. R$ 88 não dá para a pessoa comprar um botijão de gás no dia de hoje. Então, nós entendemos que aquele era o reajuste mínimo. Avançou, conseguimos chegar a 8%, sim, mérito da negociação. Só que vocês não sabem onde vai ser aplicado. Exatamente, porque essa questão da base era para ter sido resolvida no dia 18 deste mês e, infelizmente, foi adiada a reunião e à noite houve o anúncio do prefeito avançando, sim, sobre a nossa pauta, que os servidores só conseguiram ou só diminuíram esse percentual, vamos deixar isso bem claro, porque nós temos outras pautas. A gente colocou o auxílio alimentação para que todos os servidores pudessem receber. Nossa proposta de auxílio alimentação é de R$ 400. E nós entendemos que esse auxílio alimentação ele é extremamente devido, necessário. Por que isso? Porque nós tivemos perda de 40%. E esse salário que as pessoas recebem é um salário
que é para a pessoa basicamente se alimentar. Não tem outra coisa ali para fazer. Imagina 9.000 pessoas ganhando R$ 1.212 de vencimento. E o próximo passo agora, presidente, qual vai ser? Vocês pretendem fazer o quê, Lúcia? Vocês vão ter alguma reunião marcada? Estão tentando alguma audiência com a prefeitura? Como é que é? Diga lá. Nós já encaminhamos um ofício, né, pedindo um esclarecimento para que seja feito esse esclarecimento pela Sengov. Diga lá. É importante destacar, Marcial, que a categoria ela precisa participar de absolutamente todos os passos. Se o prefeito vai dar o reajuste de 8% com base na tabela ou com base no vencimento, em todos os cenários a categoria precisa estar ciente, né? E é isso um dos nossos motivos de vir a um programa também de comunicação para poder... Eu vejo que muitas questões estão sendo resolvidas, né? A gente viu o exemplo dos rodoviários que passaram mais de 40 dias de greve, né? E aí sim a prefeitura resolveu negociar. E imagina que rodoviários conseguiu parar essa cidade. Nós estamos vendo a luta agora dos professores do município e a gente se solidariza com essa questão dos professores municipais. Estamos atentos ao que está acontecendo e sabemos também do prejuízo, né, nesse sentido, mas você deve imaginar, Marcial, que se uma categoria como a nossa, que são os servidores gerais, né, e de maneira... o conjunto de servidores, por exemplo, o pessoal da saúde parar por um dia que seja, a tragédia que vai ser nesse município. Então a gente precisa conversar. É muita coisa. Se parar um socorrão 1, um socorrão 2, a problemática é grande, não é bom parar. Com certeza a gente precisa esclarecer esses fatos com o prefeito, né, de São Luís. Também reforçar, né, um convite que a gente vai ter hoje. Nós vamos fazer hoje uma incursão na Câmara. A gente tem um projeto de lei, é o 035 de 2022, que trata da jornada de trabalho de educadores, né? Nós temos dentro do nosso conjunto de servidores os monitores escolares, os cuidadores, os transcritores, revisores. E essa categoria ela tem sido penalizada, né, porque não está tendo equiparação de jornada de trabalho. No município de São Luís hoje, a jornada de trabalho para todo o conjunto de servidores é de 30 horas semanais. E essas categorias que eu acabei de citar são penalizadas porque trabalham 40 horas semanais e recebem um salário mínimo. Então a gente não tem como compreender e aceitar esse fato. E como tu disse, ganham pouco e trabalham muito, né? Exatamente. E a responsabilidade é grande. Exato. E cuido de pessoas, de estudantes com deficiência, né? Isso. Não é fácil, não. E então hoje será votado esse projeto lá na Câmara Municipal de São Luís, com a presença de vocês por lá. A partir de 9 horas nós vamos estar presentes na Câmara, a categoria está convidada, eu sei que tem muita gente nos acompanhando nesse momento, e a gente faz o convite, reforça o convite para a categoria se fazer presente daqui a pouco lá na Câmara, e a gente... uma cuidadora me mandou uma mensagem, eu estou querendo seu apoio, digo, o projeto é do meu gabinete. Sim, o projeto, com certeza. A gente construiu esse projeto em assembleia, né? Fizemos uma assembleia com essas categorias, fizemos a redação e, à época, o vereador Marcial era líder de governo, inclusive, nós encaminhamos junto com ele, levou lá, fez o protocolo e a gente tem acompanhado esse trabalho para que a gente consiga trazer um pouco mais de dignidade e justiça a esses trabalhadores que estão numa jornada de trabalho extremamente diferenciada dos demais trabalhadores. Valeu, gente. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela tua presença, Rodrigo Sodré. Lúcia Barbosa, obrigado. Um bom dia e uma...